Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Hoje tem jogão, hoje tem Flamengo e Estudiantes por uma vaga nas semifinais da Copa Libertadores. Flamengo conquista a grande vitória na Justiça e presidente BAP comemora. Zico reencontra Miura 1979 após 45 anos e deixa autógrafo no carro restaurado. Criticado no Clássico, Rossi falhou apenas 22% pelo alto no Flamengo e diminuiu gols sofridos em 2025. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo deve ter novidades para o jogo dessa noite, às 21h30, horário de Brasília, lá na Argentina, contra o Estudiantes, valendo uma vaga nas semifinais da Libertadores, onde já temos dois times classificados, né? O Racing da Argentina, que ganhou do Vélez Sarsfield, deve ser adversário do Flamengo, caso o Mengão passe hoje, e o Palmeiras, né, que ontem venceu o River Plate no Allianz Parque, de virada por 3-1 e aguarda o classificado entre São Paulo e LDU do Equador. O volante Jorginho volta a ser relacionado e, ao que tudo indica, vai ser titular essa noite, ao lado do Saul, com quem tem 100% de aproveitamento até aqui e com certeza vai ser um reforço excelente para as pretensões do Flamengo, que joga por um empate ou por uma simples vitória. Se perder por uma diferença de um gol, a disputa vai para os pênaltis. Provável escalação do Flamengo para essa noite vai ser Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Jorginho, Saul e Arrascaeta, na frente Plata, Pedro e Samuel Lino. Apita o jogo chileno Piero Mas, auxiliado por Cláudio Urrutia e José Retamal, e no VAR José Cabeiro, todos do Chile. Meus amigos e minhas amigas, chegou a hora da gente separar os homens dos meninos, porque hoje à noite o bicho vai pegar, né? E nós, com certeza, vamos enfrentar uma verdadeira batalha na Argentina, porque os caras vão fazer de tudo para eliminar o nosso time, que vamos combinar, se jogar o que sabe, esquece, porque vai trazer, sim, a classificação debaixo do braço para o Brasil. No jogo de ida aqui no Maracanã, o Flamengo amassou os caras que estavam totalmente nocauteados até os 10 minutos do primeiro tempo, num jogo avassalador do nosso time, 2-0 logo. E a nossa classificação poderia ter sido decidida ali mesmo, mas por uma dessas armadilhas do futebol, fomos garfados vergonhosamente por um juiz safado que deveria estar preso até agora por tudo que ele aprontou na nossa casa. E por isso o time levou um gol no finalzinho do jogo, quando estava com 10, né? Mas venceu por 2-1 e hoje joga pelo empate ou por uma simples vitória. Mas eu tenho certeza que o Felipe Luiz vai jogar o time para frente, vai partir para cima deles para fazer logo um gol e dar tranquilidade no resultado que a gente precisa. Eu, sinceramente, acredito piamente que o nosso time vai fazer uma grande apresentação com Jorginho, Saul e Arrascaeta ali no meio de campo, comandando todas as nossas jogadas, lançando as bolas, né, para os nossos atacantes, que temos dois pontas muito bons, ofensivos, né, o Plata e o Samuel Lino, que com certeza vão encher o Pedro de bola e ele vai marcar os gols que a gente está precisando para essa vitória. Eu devo confessar para vocês que eu estou muito tenso e nervoso e, por isso, eu já reforcei a dose do meu remedinho da pressão e antes do jogo eu vou tomar aquele chazinho de camomila, vou pegar o meu São Judas Tadeu e vou torcer com toda a minha força, mandando energias positivas para a nossa rapaziada fazer um grande jogo. Vale lembrar, né, que essa partida só vai passar na ESPN Brasil em canal pago e no Disney Plus em streaming também pago. Aí eu te pergunto, você está confiante na nossa classificação? Então coloca aí o placar dessa noite que eu quero saber, pra gente brincar. O meu vou dar lá no final do programa. O maior ídolo da história do Flamengo, Zico, viveu um reencontro surpreendente nessa semana. Olha só. Não se tratou de uma pessoa, mas sim de um carro, o esportivo Miura 1979, que ele adquiriu aos 25 anos, em 1978.
O Galinho foi o primeiro proprietário dessa máquina, que agora pertence a um novo dono, né? Produzido pela fabricante brasileira Miura, esse modelo era considerado extremamente raro naquela época, trazendo uma sofisticação incomum para um período marcado por restrições nas importações. Naquele momento, o Zico já se destacava como um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Entretanto, a história entre Zico e o Miura não durou muito tempo. Apenas 2 anos após a compra, porque a esposa do Zico, a Sandra, solicitou a venda do carro, né, preferindo um carro mais econômico. Já pai de família, o Galinho atendeu o pedido da esposa e vendeu o Miura em fevereiro de 1980. Numa entrevista à emissora Record, o Zico comentou: "Não era do agrado da Sandra e eu não quis me aborrecer com ela. É um carro diferente, mas era muito complicado e perigoso. De repente, você acelerava mais do que o necessário. Foi uma experiência legal enquanto durou." Após a venda, o carro seguiu seu caminho com o novo proprietário, e os anos passaram. Em 2009, Sandro Gur, presidente do Miura Clube do Rio, encontrou um anúncio de um modelo semelhante. Os registros indicavam que aquele carro havia pertencido ao Zico no passado. Ao fazer uma proposta, o Sandro se deparou com um valor considerado exorbitante e decidiu desistir da compra. Com o tempo, a proximidade da área possibilitou que o carro fosse finalmente adquirido e restaurado a partir de 2013. A reforma foi concluída agora, 12 anos depois. Com o trabalho finalizado, o Sandro levou o carro ao Centro de Futebol do Zico, CFZ, na Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, e apresentou o resultado ao Galinho. Zico não escondeu a felicidade ao ver o carro 45 anos depois e até deixou um autógrafo nele, selando um reencontro que certamente vai ficar marcado na história do ídolo e dos fãs do Flamengo. Vale lembrar que, além dos projetos sociais, o Zico é atualmente embaixador do Flamengo e é também o rei da campanha Nação na ONU, que tem como objetivo levar a Organização das Nações Unidas a reconhecer a torcida rubro-negra como a nação simbólico-cultural do mundo. Atualmente, a campanha já conta com 638.174 assinaturas. Para contribuir, basta você acessar peticão.flamengo.com.br. Assina lá que eu quero ver! Após o jogo contra o Vasco, alguns jogadores foram alvo de críticas e entre eles está o goleiro Rossi, que foi colocado como culpado pelo gol de cabeça do Ryan, que empatou a partida. Na jogada, o goleiro argentino acabou ficando pelo meio do caminho após batida de um escanteio pela esquerda, ficando mais fácil para o jogador do Vasco desviar de cabeça pelo alto. Nas redes sociais, muitos torcedores fizeram compilados de outras possíveis falhas do goleiro, com alguns chegando até a pedir um novo camisa 1 à diretoria. Mas, em meio às críticas sobre uma possível limitação do Rossi pelo alto, os números pesquisados pelo portal Bola VIP Brasil mostram algo completamente diferente disso aí. Nessa temporada, o Rossi já jogou 47 partidas, sofreu 27 gols, sendo apenas 9 deles de forma direta ou indireta em lances pelo alto. Contudo, só o do Ryan pelo Vasco e o do Pedro Raul no empate em 1-1 contra o Ceará, o argentino participou ativamente em um erro na saída pelo alto. No mais, o Rossi viu o Flamengo levar gol de cabeça ou que nasceram pelo alto contra Estudiantes, Bayern de Munique, Botafogo da Paraíba, além do Fluminense e do Vasco no Cariocão. Ainda mais, aconteceram 2 gols de cabeça no Central Córdoba, sendo um no Maracanã e outro na Argentina. Das 2 partidas pela Libertadores, o gol fora de casa de cabeça é o que chegou ao mais perto de ser defensável. No geral, as falhas do goleiro representam apenas 22,2% entre todos os lances analisados em gols sofridos pelo Flamengo na temporada. E a sua atuação no gol do Mengão é considerada muito boa. Entre janeiro e agosto de 2025, quando o Flamengo era comandado pelo Tite, o Rossi levou 27 gols. Já com o Felipe Luiz, em setembro, o time levou mais 7 gols.
Até esse mês de setembro de 2025, o Rossi levou 32 gols, sendo 10 a menos que o mesmo período da temporada passada. No Brasileirão foram 11 gols, na Libertadores 4, no Mundial de Clubes 6, na Copa Betano do Brasil 3, no Cariocão 2 e na Supercopa 1. Em números gerais, representa uma queda de 27% em relação à temporada de 2024. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Valeu, muito obrigado! Numa reviravolta significativa em sua batalha legal, o Flamengo conquistou uma vitória muito importante na Justiça nessa quarta-feira, porque o tribunal atendeu a um pedido do clube e ordenou que a Globo realizasse o depósito de todos os valores destinados aos clubes do bloco em juízo. Essa decisão surge no momento enquanto o Flamengo busca uma resolução para o impasse com a Libra e está empenhado em rediscutir aspectos do contrato de televisão, que é considerado pelo clube desfavorável e foi assinado durante a gestão anterior do presidente Rodolfo Landim. O atual presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, estima que a perda financeira do clube possa alcançar cerca de 100 milhões de reais, embora esse número possa aumentar ainda mais. Para proteger os seus interesses financeiros, o rubro-negro solicitou à Justiça que os pagamentos não fossem efetuados até que um novo modelo de distribuição seja acordado. A Globo já foi notificada sobre essa situação. O impasse entre Flamengo e Libra se arrasta, especialmente em relação à divisão das cotas de transmissão dos jogos. A distribuição foi definida com 40% de forma igualitária, 30% com base no desempenho esportivo e 30% pela audiência. O Flamengo contesta o critério de audiência, que atualmente divide as cotas igualmente. Por exemplo, em uma partida contra o Red Bull Bragantino, o clube receberia a mesma quantia do seu rival, o que não é aceito pelo Flamengo. O clube argumenta que a distribuição deve refletir o número de torcedores de cada equipe. Para equilibrar as suas contas, o Flamengo busca levantar cerca de 23 milhões de reais a mais. Uma reunião sobre esse assunto aconteceu em agosto, mas não resultou num acordo. E, enquanto isso, outros clubes, preocupados em maximizar os seus próprios ganhos, têm se mostrado relutantes em negociar um denominador comum. De acordo com informações do portal Máquina do Esporte, há receios de que a questão possa ser levada definitivamente para a Justiça. Com o bloqueio dos pagamentos diretos aos clubes, o Flamengo consegue, pelo menos temporariamente, se resguardar enquanto tenta negociar um acordo mais justo com o grupo. Até o momento, a solução mais próxima foi colocar o assunto em modo de espera, com a possibilidade de discussão para 2026. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like, de hypar o vídeo também, que é muito importante. Um grande abraço para você e bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão, 2 a 0, tá bom!